Maurício, você viu aí a soja do Triângulo Mineiro, Eu rapaz? vi, rapaz. E tá assim em geral, né, João? Esse vai ser um ano, tirando áreas muito pontuais, assim, vai ser um ano desse jeito. Já está sendo, já. Pelo menos nas áreas que eu sei de clientes que estão colhendo ou que estão perto de colher, ninguém reclamando, João. Ninguém. Tá. Tipo, Isso é, tirando talhões específicos. isso é um fator de baixa, um fator que faz você, como investidor e aconselhador dos seus clientes, esperar, ver a evolução dos preços. Como é que você analisa em termos de valor? Então, eu vejo que você tem que encarar de duas formas essa informação e eu acho importante que o agricultor entenda isso, né? A gente está em fim de ciclo, né, de commodities. Falei isso no ano passado e mantenho essa leitura, né? Porém, a demanda por commodities agrícolas, as principais, soja, milho e trigo com principal destaque, é uma demanda crescente. Ela não para de crescer, né? Ah, mas a China não está crescendo mais a população. Nem precisa. Eles têm nível de renda subindo, que aumenta muito o consumo. A Índia, Nigéria, Indonésia, países grandes, Paquistão. Ou seja, a demanda por commodities agrícolas básicas, ela é crescente e vai permanecer crescente pelo menos nos próximos 10 anos. Então, João, isso traz para o mercado global como um todo uma tranquilidade. Você imagina se o mundo dependesse dos Estados Unidos para produzir comida. Os Estados Unidos não crescem a área plantada deles há quantos anos? Né? E o Brasil ainda tem um monte de área para crescer. E não é só o Brasil, né? A África inteira por ali. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu acho isso extremamente importante para o agricultor entender que, tirando fases muito incomuns de problemas de oferta, como a época do Covid, o normal é a gente ter todo ano oferta e demanda andando meio junto e crescente. E o Brasil e a África, principalmente, se colocam numa posição de prover à população global a condição, os fundamentos, para que alimento, pelo menos, seja uma situação de não nos preocuparmos genericamente sobre um gargalo ou um teto onde não podemos passar e aí vamos ter que dividir comida mais do que já teríamos que dividir hoje. Tá, mas o Vladimir está fazendo umas considerações, você deve ter acompanhado, que a soja vai trabalhar nos 10,5. 10,5 nesse range aí. Você acredita nisso? Faz alguma posição ou espera antes de fazer alguma trava? É que 10,5 nós já estamos lá, né? Estamos até com mais do que isso em alguns contratos. Contrato Júlio nesse momento 10,70, né? Então eu pessoalmente acho que no topo da sazonalidade, João, que ainda vai se alongar aí para alguns meses, existe uma hipótese sim de soja trabalhar acima dos US$ 11. Eu ainda estou olhando mais para os 11 do que para os 10,50, porque 10,50 já está aqui hoje, não é nenhuma novidade nesse sentido, né? Então eu olho mais para 11, 11,50 no limite da sazonalidade de alta desse ano, porque a oferta é grande, a demanda global está reprimida, principalmente por causa da China, ainda em ritmo bem lento. É importante lembrar, a China não parou de comprar e nem vai parar de comprar, né? A China só não está num ritmo pujante de manutenção do crescimento da demanda, que para eles é algo muito comum. Então isso só deve acontecer a partir do ano que vem, talvez até no outro, com alguma pujança mais forte. Então eu estou trabalhando mais perto dos US$ 11, né? E se você tem US$ 11 no bucho, se você tem dólar a 5,90, que é o que nós temos agora, 5,86 na verdade agora, né? Se você tem uma realidade como essa, João, a gente está falando de saca para o produtor ali na área deles, ali em torno de R$ 120. Né, na média brasileira, lembrando que o Paranaguá, né, o Ponta Grossa no Paraná não é igual ao Sorriso no Mato Grosso, por questões de frete, né? Mas é importante lembrar que em muitas áreas isso está colocando soja esse ano de 10 a 15% acima do que teve no ano passado o preço ao produtor. Então, você pode reclamar, pode, você quer, mas é que eu queria soja dos... O que a gente quer ou deixa de querer, realmente é algo que diz respeito só à nossa realidade, quando muito, né, João? O que eu pessoalmente acredito é que, voltando à vaca fria, né, que a gente fala aqui todo dia, igual batendo em ferro frio, a função do agricultor não é ficar discutindo muito quanto está o preço da soja, do dólar, do que quer que seja. É conseguir garantir a maior parte desse dinheiro, ou do preço, ou das melhores margens no seu bolso, para que nessa safra você consiga passar bem do jeito que for possível e estiver pronto para a próxima. Porque a grande conversa que eu acho importante lembrar é que pouca gente está lembrando agora, inclusive que é recente pra caramba, o quanto de agricultores já ficaram no meio do caminho do ano passado para cá, seja por problemas climáticos como no sul do Brasil, seja por problemas financeiros por causa daquele monte de RJ, que teve gente que perdeu tudo que tinha, e inclusive financiamentos em dólar que foram feitos no ano passado à torto e à direito, e tem gente agora tendo que pagar 5% ao ano, mais 15% de variação no dólar para compra de implemento. Barbaridade. Mas assim, isso para principalmente quem especulou
sem estar travado, né? Você ficou João, exatamente. Especulando no risco, né? Isso. E se me permite um último comentário, a gente pouco fala disso aqui, mas essa questão dos financiamentos em dólar, que no início do ano passado quase todos os bancos estavam ofertando, as pessoas trocaram, João, financiamento em real, por exemplo, de 8% ao ano, para um financiamento em dólar em 5%, mais a variação do dólar. Por causa de 3% ao ano, o cara se colocou numa linha de tiro de um ativo que historicamente no Brasil oscila 15%, 20%, quando mexe para valer, e foi exatamente o que aconteceu no ano passado. Pode ter, nos últimos 3 anos teria funcionado super bem, mas é aquela velha história, quando você se coloca na linha de tiro e se coloca dentro de uma estratégia que pode funcionar muito bem durante 10 anos, mas não pode se dar o luxo de dar errado uma vez só, é o tipo de situação que acontece historicamente no Brasil. A gente sabe que isso tem mais a ver com despreparo para lidar com dinheiro, com lidar com margem, fazer aquela conta básica, né, do que realmente, às vezes, reclamar de sorte ou falta dela. Não, a gente fica abismado em saber que grandes portentados agrícolas trabalham alavancados. Revendas que têm grãos nas mãos não travam o valor do milho, dos grãos, da soja, porque acha que vai subir sempre. Isso. Meu Deus, a gente está cansado, meus cabelos ficaram brancos de eu ver gente quebrando porque trabalha no risco. Não façam isso. E pelo não é pequeno, menos, né? E não é pequeno. Não é pequeno. Não é possível, né? Pelo menos, acho que o nosso conselho é para o pequeno, para o médio que não tem aquela assessoria dos grandes, né? Pelos pequenos e médios. Olhe os seus boletos à data, que você tem boleto a pagar, e trave a soja ali, porque dali para baixo não fica. Pelo menos você honra o seu nome. Né, Maurício? Acho que é isso, né? É isso, João. E eu ainda tenho um comentário a fazer sobre isso, porque agora a conversa meio que deu uma baixada, né? Sobre especialmente as tradings do mercado de café, que no final do ano passado tiveram problemas, surgiram notícias sobre as margens que eles estão tendo que engolir e tudo mais, por causa do aumento do preço do café. Eu lembro sempre que você pode até achar que essa situação é ruim, tá? Ela é ruim. Legal, o preço do café subiu, você estava travado e não tinha, né? Faz parte do seu negócio. Mas espera aí, gente. Você achar que algo que é normal para o seu negócio, que é defender margem, o cara da trading, ele tem que ter dinheiro para margem. É sangue nas veias dele, né? Se isso acontece, e detalhe, quando acontece isoladamente com uma trade não sei aonde, você pode dizer que é um problema bem pontual. Quando você tem uma situação geral, que você tem perto de 5, 6, 7 tradings grandes passando pela mesma situação, tende, na minha cabeça de maluco que eu sou, a se levantar pelo menos a hipótese de que existe uma forma de gestão de dinheiro em algumas dinâmicas brasileiras dessas empresas que tem mais culpa do que realmente a alta do café, por exemplo. E isso vale para a soja, isso vale para o boi gordo, que aconteceu também, isso vale para o trigo, isso vai valer para suco de laranja, porque no final das contas, commodities são dinheiro, é dólar, né? Oscila, cai uma época, sobe na outra. O detalhe importante é o seguinte, quando as margens são gigantes, você não ouve esse tipo de reclamação. Agora, quando as margens estrangulam, é historicamente assim que funciona no capitalismo, né? E você tem que estar preparado para isso, porque lembrando, a noite vem depois do dia, queira você ou não. Assim, deixe a especulação, né, lá para a mesa de pôquer. Porque, hein, professor, quem tem soja na mão e não está travado é um sujeito perigoso, um cara arriscado. Pode funcionar, né, João? E detalhe que eu falei, lembra sempre disso que eu vou te falar agora, pessoal. Você pode fazer uma coisa mais ou menos boa e ela vai dar certo durante 10 anos. Se você usa um tipo de estratégia que não tem o luxo de dar errado uma vez só, porque se der uma vez só e arrancar você do mercado, troca de estratégia hoje. Assim, a gente não gosta de lembrar isso, mas temos que lembrar. Como exemplo, veja o caso da Sadia. Deu certo até o dia que deu errado. Isso. Aí deu errado. Aí deu errado para nunca mais. Nunca mais. Ok, professor, muito obrigado pela sua presença. Eu fico muito agradecido pela sua presença aqui, porque esses alertas são fundamentais para a vida de todo mundo. Não é só o cara da soja, não. É o caso do milho, do trigo, do boi e do açúcar. Todas as commodities. Não trabalhem a descoberto, não façam isso. Não arrisque o bem dos seus filhos. Professor Maurício, até amanhã, vamos em frente. Se Deus quiser, João, boa tarde a todos. E lembrando, a gente só pode falar disso porque a gente não tem rabo preso com ninguém, né? Isso é uma vantagem nessas horas importantes do meu ponto de vista. Ótima tarde a todos. Por isso que eu vou pedir para o Gleidson mais uma vez a nossa vinheta. Tempo e dinheiro na defesa do agro, Gleidson. Tempo e dinheiro na defesa do agro.